Hello, students! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar o Present Continuous e o Past Continuous, né? O Present Continuous expressa o quê? Uma ação que está acontecendo no momento em que se fala, certo? Em português é o gerúndio, né? O ando, endo, indo. Em inglês, nós usamos o ing, ok? Eu estou estudando, eu estou dormindo. Eu espero que todos estejam estudando neste momento, certo? Então, o present continuous, ele expressa uma ação que está acontecendo neste momento. O passado contínuo é uma ação que estava acontecendo no passado, ok? Vamos primeiro para o present continuous. Então, qual que é a estrutura do present continuous? É o sujeito, o verbo to be, o verbo principal com ing e o complemento da frase. Então, exemplo: She is studying English now. Então, como eu falei com vocês, o present continuous, nós vamos usar o ing, ok? E para eu formar o present continuous, eu não posso deixar de usar o verbo to be. Porque se eu formar uma frase sem o verbo to be, a frase fica errada, certo? Imagine aqui, she studying English now. Ela estudando inglês agora fica sem sentido. Então, é essa estrutura para se formar uma frase no present continuous, ok? Então, ela está estudando inglês agora. Então, esse now aqui indica que ela está fazendo isso agora, ok? Para eu colocar na forma interrogativa, lembra que eu falei com vocês que o verbo to be é um verbo auxiliar? Então, nós vamos usar ele mesmo para formar as perguntas e as negativas. Então, o que eu faço aqui? Se ele é um verbo auxiliar, eu vou usar ele mesmo, certo? Então, eu vou só inverter. Vou invertir a posição do verbo com o sujeito. Primeiro eu coloco o verbo is, depois o sujeito, o verbo principal com ing e o restante da frase, o ponto de interrogação. Não esqueçam, porque se é pergunta, tem que ter o ponto de interrogação. A negativa eu vou acrescentar o not depois do verbo to be. Então, o sujeito, no caso she, is é o verbo to be, not, aqui eu abreviei, né? Coloquei isn't, o verbo principal com ing, certo? O complemento da frase. Então, she isn't studying English now. Ela não está estudando inglês agora. Aí nós temos algumas regrinhas que vocês precisam ficar atentos, né? Todo verbo que for terminado em e, o que eu faço aqui? Eu vou tirar o e e colocar o ing, ok? Se o verbo for monossílabo ou dissílabo tônico, terminado em CVC, consoante, vogal, consoante, o que eu faço aqui? Eu vou repetir a consoante final e acrescentar o ing. No caso de swim, swimming, put, CVC, vai ficar putting, ok? Então, não se esqueçam, o past continuous vai ser da mesma estrutura do present continuous. A diferença é que no present continuous nós vamos usar o verbo to be no presente. Qual que é o verbo to be no presente? Am, is, are, ok? Se eu for colocar essa frase aqui no passado, usar o passado contínuo, nós vamos usar o verbo to be no passado, que é o was e o were. Então, a única coisa que vai mudar aqui do presente para o passado é o verbo to be, ok? Que eu vou trocar, no caso aqui, se for o passado contínuo, vai ficar she was, né, studying English. Aí eu tenho que tirar esse indicador de tempo aqui, porque se é no passado, não vou usar o now, porque o now é usado somente no presente, ok? Certinho, pessoal? Estudem bastante em casa, treinem, aproveitem este momento para vocês estudarem, para vocês treinarem o inglês de vocês, ok? Bye, bye!